Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal, o Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação, antes de mais nada. O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Já pensaram aí? Ih, professor, nunca passou isso na minha cabeça, né? Mas, vamos lá, vamos matar a curiosidade? Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Eu ensinava isso para os meus alunos, os dois movimentos básicos, né? A translação, a rotação, né? A translação sendo aquele processo por meio da qual o planeta circunda o Sol, a rotação que faz com que ele gire em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão. Né? Mas medições feitas, inclusive, pelo Laboratório Nacional de Física do Reino Unido, indicaram que esse movimento de rotação está um pouco mais acelerado, o que significa que a Terra está girando mais rapidamente, tornando os dias ligeiramente mais curtos. Tá? Eles alertaram, inclusive, que se a taxa de velocidade da rotação da Terra continuar aumentando, talvez seja necessário até mesmo, vamos dizer assim, entre aspas, pular um segundo dos relógios atômicos, decisão que poderia ser crítica para os sistemas, né, de tecnologia da informação, o chamado TI. Então, de acordo com os pesquisadores, inclusive da Meta, isso geraria repercussões drásticas em infraestruturas de hardware e software que dependem de cronômetros ou agendadores. Tá? Agora, o professor só está falando justamente ao contrário. Né? Se a Terra reduzisse tanto o seu movimento de rotação ao ponto até, vamos dizer assim, parou. Né? O que iria acontecer? Né? Uma coisa que é garantida, não é simplesmente, não é uma coisa assim, um advérbio, né, para ser empregado quando se fala desse assunto, colocar um simplesmente. Agora, há algumas colocações. O próprio presidente da Associação Paraibana de Astronomia e membro da Sociedade Astronômica Brasileira, tá, e diretor técnico da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, tá, o Marcelo Zurita, colocou que algumas coisas têm a sua relevância, têm a sua atenção. Como o aumento da duração dos dias e noites, eventos de tempo e clima mais extremos, alterações nas marés, nos ventos, correntes marítimas, modificações na sismologia, ou seja, área de terremotos, prováveis perturbações no campo magnético, grandes chances de perda da atmosfera. É um assunto realmente complexo, requer até mais estudos aprofundados, tá? Mas, a princípio, os dias e as noites durariam cerca de 6 meses. 6 meses. Tá? E vem outras coisas por aí. Professor, então teríamos dias extremamente quentes e noites talvez congelantes? Sim. Sim. Com metade de um planeta gelo, outra metade em chamas. Tá? Então são duas situações antagônicas que poderiam se desenrolar. O mundo passaria a ser extremamente quente de um lado e entraria numa estação glacial do outro. Então, cenário seria consequência do fato de que a evaporação intensa da água, né, no lado que fosse dia no planeta, a face iluminada pelo Sol, né, lembrando que a água ela absorve a parte da evapotranspiração, né, ela absorve muito bem a radiação solar, então mais calor, aumentando a temperatura, tá? Talvez alcançando níveis exorbitantes. E metade também poderia entrar na estação glacial. Né? Isso ocorrer em razão do acúmulo de neve do lado ali, noite, formando uma camada de gelo tão espessa que não derreteria nem quando voltasse o amanhecer nessa parte. Tá?
Então, praticamente, todos os seres vivos iam ser extintos, não tem como. Tá? Talvez alguma espécie abissal pudesse sobreviver, uma vez que essas criaturas têm a vida baseada na chamada quimiossíntese, tá? A produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias minerais sem recorrer à luz solar. Então, os animais abissais são seres vivos aquáticos e vivem abaixo da zona eufótica do oceano, tá? Nas chamadas zonas abissais, tá? A mais de 2 km de profundidade, com temperaturas baixíssimas e sem luz. Então, com a perda de movimento de rotação, a água dos mares voltaria aos polos, tá certo? Então, se parar, a água como se fosse um balde. Imagina um balde de água ali girando. Então, se ele parar, a água do seu interior cai, né? Então, a inércia da água é o que a mantém na região do Equador. Então, por isso, nessa situação hipotética, alguns oceanos iam virar grandes desertos, enquanto os países localizados acima dos trópicos seriam quase completamente submersos, dando origem a 2 grandes oceanos ao sul e ao norte do globo terrestre. Terremotos em escalas inimagináveis, tá? No caso dessa parada aí, porque o nosso núcleo de ferro derretido também pararia, né? Só que essa rotação do núcleo funciona, para vocês entenderem, como se fosse um dínamo, gerando o nosso campo magnético. Ou seja, se a Terra parar de girar, perdemos nosso campo magnético. E se o campo magnético, sem o campo magnético, ficaríamos sem proteção contra ventos solares. Olha só, né? Já abordei isso aqui em vídeos, nossa, bem antigos, quando o canal se chamava Igor Maqueira, Meio Ambiente e Clima ainda. E seríamos constantemente atingidos por eles. E esses ventos solares, até o Dr. Molion já abordou isso, afeta a magnetosfera terrestre. Então, a radiação seria enorme, gases também seriam levados com esses ventos, semelhante ao que ocorre em Marte. As placas tectônicas seriam afetadas, causando terremotos em escalas inimagináveis, né? Interferência na gravidade também, ocorrendo principalmente sobre a linha do Equador, onde a força centrífuga diminui os efeitos da gravidade. Então, sem a rotação, a gravidade do Equador seria maior, e isso forçaria a crosta terrestre por baixo nessas regiões, o que também iria provocar terremotos e acomodações sísmicas. Agora, vamos pensar assim, numa freada brusca. Aí a coisa mais desastrosa. A Terra sairia subitamente de uma velocidade de aproximadamente 1.675 km por hora em uma latitude de 45 graus para zero. Então, todas as edificações, árvores, meios de transporte, animais, por inércia, tenderiam a manter sua trajetória com a mesma velocidade. Resultado, tudo iria desabar. No entanto, diferentemente do que muitos podem pensar aí do outro lado, ninguém sairia flutuando pelo espaço, pois a velocidade adquirida não é suficiente para vencer a atração gravitacional. Então, para escapar da Terra, um corpo precisa estar a aproximadamente 11 km por segundo. Então, parece até cenários assustadores de filme de Hollywood, não é? Ainda bem que tudo isso não passam vamos dizer assim, das teorias, das hipóteses, mas se isso ocorresse realmente, e infelizmente, seguindo aí a física, como o próprio doutor colocou aí, né, na sua excelente abordagem, é o mais provável de ocorrer, no caso aí do Zurita, do Marcelo Zurita, que é presidente da Associação Paraibana de Astronomia, a APA, membro da Sociedade Astronômica Brasileira, a SAB, e o diretor técnico da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a BRAMON, tá certo? Então, respeitando os créditos aqui, a informação, tá? Achei hiper interessante isso, né? No caso de uma parada dessa rotação, né? O que ocorreria, né? Então, tá dado o recado aí.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. E quem puder realizar sua colaboração com o canal, o link está na descrição. E conteúdo de qualidade, com veracidade, metodologia científica séria, só aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no Alerta do Tempo. Muito obrigado, pessoal, que está se inscrevendo lá no Alerta do Tempo. O canal já passa de 200 inscritos. Eu só tenho a agradecer nesse pouco tempo de criação, porque a informação e a qualidade, né, com a veracidade acima de tudo. Forte abraço, tamo junto, fique na paz.